fortes emoções nos dias de hoje, né? Tivemos sentimentos de perca, sentimento de dor, de tristeza, de alegria, de esperança, de satisfação, de consolo, de paz. Um dia com certeza muito turbulento, né? Muitos viajando, aproveitando o feriado e, consequentemente, estamos num grupo bem reduzidos aqui nesse momento. A minha ideia inicial era dar continuidade nos pensamentos do livro de Efésios. Eu gostaria de tratar do capítulo 2, verso 1 até o verso 2 deste capítulo. Gostaria de tirar alguns pensamentos deste capítulo bem conhecido dessa carta e depois, numa oportunidade futura, dar continuidade nos pensamentos que nós temos aqui nessa preciosa carta do nosso irmão apóstolo Paulo aqui para nós. Bom, como nós temos pensado e visto dentro dessa carta, dentro deste livro, Paulo vem tratando da supremacia, Paulo vem tratando da eficiência do Senhor Jesus Cristo, Paulo vem falando da autoridade, da grandeza, da majestade do Senhor Jesus Cristo. Paulo vem defendendo que Jesus Cristo é Deus. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vemos as palavras do apóstolo Paulo, como ele é enfático, como ele gosta de valorizar a graça, como ele gosta de valorizar a preciosidade do Senhor Jesus Cristo, como ele traz a ideia e o conceito que antes o povo jamais havia conhecido de igreja. Nós devemos lembrar que essa carta foi escrita nos tempos primitivos, aonde a igreja começou a dar os seus primeiros passos, aonde começou a surgir a igreja em si, a concepção, a ideia, a atividade, um corpo trabalhando, um corpo exercendo pelo Senhor Jesus Cristo, um corpo que representa o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, um corpo que representa a voz, que representa as mãos, os pés, o carinho, o afeto, a graça, o amor do Senhor Jesus Cristo, um corpo vivo que transmite a palavra do Senhor, um corpo que fala, que transmite a voz de Deus para todo o mundo. Até a princípio, até esse momento, Israel, o mundo não conhecia esse conceito, não tinha essa ideia, e o Senhor Jesus Cristo então apresenta, o Senhor Jesus Cristo traz essa realidade, e através do Senhor Jesus Cristo surge então a igreja, e o apóstolo Paulo então escreve essa carta, dando esses detalhes, essa riqueza, essa preciosidade de como a igreja é importante para Deus, como a igreja atua, como a igreja trabalha, como a igreja se manifesta aqui nesse mundo, a importância, o valor e os planos de Deus para o seu povo agora através da igreja. Quando nós entramos no capítulo 1, o apóstolo Paulo então dando a grandeza de Jesus Cristo, dando a majestade do Senhor Jesus Cristo, introduzindo o conceito, a ideia da igreja. No capítulo 2, ele vai mostrar então quem éramos antes do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Qual que é a ideia? Qual é a concepção que está por trás disso tudo aqui? Paulo está querendo mostrar a grandeza da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para que isso seja real na minha vida, para que eu entenda a grandeza do Senhor Jesus Cristo, para que eu entenda a majestade do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que lembrar do meu passado, eu tenho que lembrar das minhas raízes, eu tenho que me lembrar da minha origem. E aí, através disso, eu consigo entender a grandeza e a majestade do Senhor Jesus Cristo, a grandeza da salvação, a grandeza da graça que nós temos através do Senhor Jesus. Vamos ler então esses 10 primeiros versos deste capítulo tão conhecido de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Que o Senhor possa nos abençoar na meditação da sua palavra nessa noite. Bom, o apóstolo então traz a concepção de nós e vós aqui nesse texto, e quando Paulo usa esse artigo, ele está querendo definir judeus e gentios, né? Vós sendo gentios e nós sendo judeus. Então Paulo está querendo mostrar a realidade tanto de judeus quanto de gentios. Inicialmente, nos versos 1 ao verso 3, ele vai mostrar uma vida sem Cristo. Como éramos antes do Senhor Jesus Cristo. Quem éramos antes do Senhor Jesus Cristo, né? E antes de Cristo, o que se destacava na nossa vida? Era os pecados, era as transgressões que nós cometíamos. E a ideia que o apóstolo traz de pecado aqui, a palavra no original, ela traz um conceito muito forte. Quando nós vamos traduzir esse conceito, quando nós vamos fazer um estudo bíblico, quando nós vamos ensinar as crianças, normalmente nós falamos que pecado, o que é? O pecado é toda a transgressão à lei de Deus, né? E nós dizemos, quando Deus diz, não faça, e você faz, você está pecando. Ou quando Deus diz, faça, e você não faz, você também está pecando. É claro que essa definição ela é certa, é claro que ela é real, mas o conceito que está por trás de tudo isso é muito mais forte do que simplesmente o ato de transgredir uma ordem de Deus. O conceito aqui que está por trás é como se fosse um círculo, né, cheio de um alvo, né? Um círculo com alvo aqui, e você teria de acertar uma flecha, e você teria de lançar um dardo, e esse dardo e essa flecha acertar o alvo. E quando esse dardo, quando essa flecha não acerta o alvo, então você pecou. Esse é o conceito, essa é a ideia que está por trás das palavras no original nesse texto aqui. E o que Paulo está querendo mostrar? Que o pecado é muito mais grave, o pecado é muito mais sério, e o pecado é muito mais grande do que nós imaginamos. Por que a maioria das pessoas não entende a concepção de pecado? Porque a maioria do ser humano, a maior parte do ser humano não se julga pecador. Ou porque a maior parte do ser humano não enxerga uma vida de pecado em si. É porque ele olha o que está ao seu redor, ele olha o que está diante dele, e ele se julga bom. Ele acha que existe uma determinada regra, uma determinada lei, e ali ele não está infringindo aquela lei. Porque ele nunca matou, porque ele nunca roubou, porque ele nunca feriu alguém. Então, por não cometer pecados de uma gravidade ou de uma natureza semelhante a essas, então ele se julga bom, ele se julga merecedor. Mas a concepção de pecado vai muito além disso. É não acertar o alvo, é não atingir a expectativa, é não conseguir alcançar o ápice do que Deus preparou para o homem. Quando Deus nos formou, quando Deus fez a raça humana, Ele nos fez semelhantes ao próprio Deus. E Ele nos fez puros, santos, atingindo um ápice, atingindo um valor, atingindo uma proporção extrema de valores, de atitudes, de ações, de expectativas. E quando o homem não chega nesse nível, quando o homem não chega nessa expectativa desejada ou proposta, o homem então está pecando.
Vamos traduzir isso, vamos tentar aplicar isso de uma forma mais próxima da nossa realidade, né? Quando o homem não exerce o seu papel de homem de verdade, ele está pecando. Quando um pai não exerce o papel de pai de fato, ele está pecando. Quando uma mulher não atinge o papel de mulher naquilo que Deus tem preparado, naquilo que Deus tem projetado para o homem, ela está pecando, não está atingindo o alvo, não está atingindo a expectativa, não está alcançando o propósito pelo qual foi formada, uma concepção muito maior. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo traduziu, né? Quando o homem olha para uma mulher impura, ele já pecou contra ela, né? Ele já cometeu um pecado. Ele não tomou ela como adultério, mas ele só de olhar impuramente, só de desejar, só de ter esse desejo, essa vontade, ele não está atingindo a expectativa, não está atingindo o propósito pelo qual ele foi formado, então ele está pecando. E quando nós entendemos essa concepção de pecado, né, quando nós entendemos que aquilo que nós não estamos alcançando aquilo que deveríamos ser, ou poderíamos ser na nossa totalidade, nós vamos entender, nós vamos concordar com Deus que nós somos pecadores, que todos nós estamos fora da realidade que Deus apresenta. Quando nós entendemos que a Bíblia é um livro de princípios, nós vamos entender que nós estamos muito longe de atingir os princípios e as expectativas que Deus nos tem dado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, e nós fomos tratar simplesmente como uma lei pura, e nós fomos tratar aquilo como guardar, como respeitar aquela lei, como obedecer aquela lei, nós vamos ainda estar muito longe de atingir a expectativa do que a lei propõe. Porque a lei nos dá um princípio, a lei nos dá um norte, nos dá uma base. A lei mostra o ápice do que Deus espera da criação, da sua criação, da humanidade. A lei nos dá a concepção daquilo que é correto, daquilo que é justo, e nos revela quem nós somos, quanto nós estamos distantes dessa realidade, o quanto nós estamos aquém de atingir esse alvo, o quanto nós somos falhos. E quando nós entendemos que a palavra de Deus ela trata como princípios, então nós vamos entender a questão do pecado, nós vamos entender como devemos trilhar, como devemos caminhar aqui nessa terra, numa expectativa, numa realidade de concluir ou de fazer, de executar a vontade do Senhor em nossas vidas. Paulo então está apresentando que todos nós éramos pecadores. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa essência, né? É aquilo que nós somos, pecadores. E sem Cristo estávamos dessa forma. Não tínhamos condições de atingir as expectativas de Deus. Não tínhamos condições nenhuma de atingir o alvo estabelecido pelo Senhor. Era impossível atingirmos uma santidade ao nível que o Senhor é, ao nível que Deus é. Estávamos muito longe dessa realidade. Paulo continua o desdobramento dos seus pensamentos, ele fala, olha, nós aqui nessa terra estávamos mortos. Tínhamos uma vida física, mas espiritualmente falando, estávamos mortos. Por que estávamos mortos? Por que estávamos nessa condição? Porque o pecado traz morte. O pecado separa o homem de Deus, traz essa separação. E sem Cristo, qual é a nossa realidade? Separados de Deus. Sem Cristo, estamos longe do Senhor. Sem Cristo, estamos fora do propósito da nossa criação. Estamos fora do propósito da nossa existência. Sem Cristo, é impossível atingirmos o alvo, atingirmos a expectativa de Deus para a raça humana, para o ser humano, é impossível. Sem Cristo, todos nós estamos mortos, porque o pecado traz morte, o pecado traz a separação, o pecado mata completamente a
inocência. É assim que o pecado age. Quando o pecado entrou na vida de Adão, quando o pecado entrou na vida de Eva e quando o pecado entrou na nossa vida, toda a inocência com a qual Deus nos formou, com a qual nós fomos criados, acabou, deixou de existir. E a partir daquele momento, o pecado invadiu a nossa natureza carnal, invadiu a nossa natureza, né? E aí deixamos de ser inocentes e passamos a ser culpados perante Deus. Sabemos quem Deus é, sabemos perfeitamente da santidade de Deus e agora compreendemos que nós não conseguimos atingir mais as expectativas do Senhor, deixamos de ser inocente como fomos criados, como Adão e Eva foi criado inicialmente, no princípio, né? A experiência do pecado deixou toda a nossa mente, toda a nossa carne, todo o nosso ser completamente marcado, manchado, corrompido. E agora todo o ato, tudo que sai, todo o fruto que sai do homem está contaminado pelo o pecado. O pecado matou, gerou morte em todos os ideais do ser humano. O propósito pelo qual o ser humano foi criado, o objetivo pelo qual nós fomos formados, que era estar na presença de Deus, que era conviver com Deus, que era servir ao Senhor, que era adorar ao Senhor, o pecado quebrou tudo isso, o pecado acabou com esse ideal, o pecado trouxe morte. E agora o homem já não consegue mais cumprir, já não consegue mais alcançar o ideal, o propósito pelo qual ele foi formado, né? O pecado trouxe toda essa contaminação, o pecado trouxe a morte. E num último aspecto, o apóstolo está mostrando que o pecado matou completamente a vontade do homem de servir a Deus. Quando estava ali Adão e Eva no princípio, antes do pecado, antes da queda do homem, a vontade era do homem estar na presença de Deus. E o homem alvejava, e o homem ansiava pelo momento em que Deus se chegava para conversar, para ter a comunhão, para ter o contato, o convívio com o homem. E o pecado trouxe a morte, o pecado matou a vontade, então, do homem estar novamente na presença de Deus. Quem éramos antes do Senhor Jesus Cristo? Qual era o nosso estado? Qual era a nossa realidade antes do Senhor Jesus Cristo? Exatamente esse quadro, exatamente essa situação. Não tínhamos vontade nenhuma de estar na presença de Deus. Não era natural nosso, não era desejo natural nosso de adorar a Deus. Não tínhamos uma vontade própria de servir ao Senhor. Essa vontade foi mortificada pelo pecado, foi exterminada pelo pecado. E Paulo então está mostrando a realidade do ser humano sem Cristo. Quando nós vemos essa descrição dos versos 1 até o verso 3, Paulo vai dando as características, né, da vida nossa, de uma vida sem Cristo, né? E Paulo fala, nós vivíamos como os homens do mundo, vivíamos como toda a raça humana vive. Por que nós vivíamos dessa forma? Porque naturalmente já nascemos mortos. Então, o curso natural do mundo, a forma como o mundo caminha, a forma como o mundo está, é naturalmente morto, longe de Deus, longe da presença do Senhor, né? E os valores deste mundo, tudo que esse mundo traz como precioso, como valor, como aquilo que é bom, é completamente contrário com os valores, com os princípios que Deus tem para a vida do homem. Aqui neste mundo, a regra, o princípio básico que rege é o eu, né? É a minha vontade que tem que prevalecer. É o meu desejo que tem que prevalecer. É o meu interesse que tem que prevalecer. Eu tenho que ser glorificado. Eu tenho que ser exaltado. Eu tenho que receber as glórias. Eu tenho que
merecedores de conquistas, né, de títulos, de honras e por aí adiante. O egoísmo, ele é o que reina neste mundo. É a forma natural com que o homem vive neste mundo. Porque o pecado corrompeu, o pecado trouxe a morte, a separação. E o mundo, então, tem uma exaltação sobre si mesmo, né? O homem vive baseado nessa expectativa, nessa realidade. Ele tem que ter posses, ele tem que ter grandeza, valor, riquezas e por aí adiante. Enquanto que o princípio estabelecido por Deus é completamente o avesso disso, né? A honra e glória a Deus. Estou aqui para servir e não para ser servido. Estou aqui para adorar e não para ser adorado. Estou aqui para exaltar e não para ser exaltado. Estou aqui para ter uma vida de entrega ao Senhor, né? Um valor e um princípio completamente inverso do que o curso natural deste mundo vive, né? Paulo continua dizendo que a vida aqui está sob os limites, está sobre o direito e a autoridade do príncipe da potestade do ar, né? Essa ideia, essa concepção nós perdemos e hoje em dia já não se fala-se tanto assim sobre o mundo sombrio, sobre o mal, sobre a realidade de anjos caídos, sobre a realidade de demônios, né? Mas o que Paulo está querendo mostrar é que esse mundo espiritual maligno, perverso, corrupto, caído, ele de fato está dominando este mundo. E os homens que por conta do pecado também estão mortos para com Deus, vivem nessa mesma atmosfera, vivem nessa mesma situação, né? Vive segundo a vontade, segundo a ordem, né, do príncipe da potestade do ar. É uma vida sem Cristo, é uma vida caracterizada por desobediência, né? Uma vida que é marcada pela desobediência. O ser humano é comum na sua vida, é natural viver uma forma de desobediência. O contrário da natureza carnal, da natureza que o homem tem, é a obediência. Sendo que no princípio fomos criados de uma forma pura, santa, e a obediência era algo natural. Agora o pecado inverteu completamente esses valores. Quem é pai aqui sabe como é difícil lutar com uma criança para que ela obedeça, para que ela respeite, né? E da mesma forma segue a adolescência, a juventude e a fase adulta. Somos marcados pela desobediência, né? É uma vida que está completamente jogada, né, à mercê dos próprios desejos carnais. O ser humano vive aqui uma vida que ele tem o desejo natural de se satisfazer, marcada por uma característica que marca a vida sem Cristo, é satisfazer a própria carne, é satisfazer os seus próprios desejos. E sem Cristo, andávamos dessa forma, vivíamos aqui para satisfazer o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, né? Quando o apóstolo continua os seus pensamentos aqui nessa dessa carta, li carne aqui, dessa carta, ele mostra a concepção do pecado e ele nos dá uma ideia que vai muito além do que uma superfície do pecado. Ele está querendo mostrar, ele está querendo revelar que quando o ser humano pecou, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, não foi simplesmente uma transgressão da lei que feriu ao Senhor, mas foi a traição que o homem fez contra Deus. A lei, quando nós pensamos na lei, o ser humano pensa em infringir a lei, ele não entende a gravidade disso, porque ele tem como concepção base, né,
É como se eu tivesse passado num sinal vermelho. Eu só passei num sinal vermelho. Eu pago uma multa e aí fica tudo tranquilo, e aí fica tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas eu já contei uma mentirinha, não tem problema nenhum. Ou não machucou ninguém, não prejudicou ninguém, não trouxe nenhum tipo de prejuízo. E nós temos essa concepção de pecado. Mas o que o apóstolo está mostrando aqui é que o pecado vai muito além do que transgredir a lei de Deus. O pecado é uma ofensa ao amor de Deus. O pecado é uma punhalada nas costas de Deus, né? Essa é a ideia, essa é a concepção que ele está querendo mostrar aqui nesses versos, a realidade, a grandeza do pecado. Eu li uma ilustração que talvez traz uma ideia melhor para que podamos entender o que está por trás aqui. É como se tivesse um acidente de carro. E o motorista atropelou uma criança, e nesse acidente a criança veio a óbito, a criança veio a falecer. Bom, aquele motorista estava embriagado, e aí, por lei, ele foi preso, ele teve a sua sentença julgada, e ele passou ali na cadeia os seus 5, 7, 10 anos, eu não sei como diz a lei a esse respeito, mas quando passa esse período de que foi julgado e foi sentenciado, como sai aquele homem da prisão? Ele sai livre novamente, ele sai na justiça, com os olhos da justiça, ele está tranquilo, ele já não deve nada mais para a justiça. E ele pode exercer as suas funções, o seu papel aqui neste mundo comum. Ele já não tem dívida nenhuma mais para com a justiça. E é dessa forma que o homem enxerga o pecado. E o homem pensa então, bom, se o pecado é assim, então eu vou ter uma vida boa, então eu vou ter uma vida piedosa, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, para que então eu tenha meus pecados absolvidos. Ou então eu vou passar um período num purgatório ali, num período de punição, mas passado aquele período, quando vencer aquela período de condenação, eu vou sair absolvido de lá. Mas esse cenário, ele nos mostra uma outra realidade. Se coloque no papel da mãe dessa criança que perdeu a vida. Ela olhou para todo esse cenário, ela olhou para toda essa situação, e o homem pagou a pena segundo a justiça dos homens, mas e a falta, e o amor que foi perdido daquela mãe para com o filho? Quem repôs? Quem recuperou esse amor? Aquela mãe que perdeu essa criança, ela teve o seu amor restituído? Ela teve a sua perca restituída? Não. Por mais que aquele homem pague 50, 70 anos, 90 anos, se fosse possível numa prisão, nada traria de volta o amor daquela mãe para com o filho. Nada compensa, nada paga o prejuízo que aquela mãe teve. Quando o homem escolheu o pecado, quando o homem tomou do fruto que Deus havia determinado para que ele não pecasse, para que ele não comesse, o homem apunhalou Deus pelas costas, o homem escolheu viver sem Deus, o homem afrontou o amor de Deus. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que Deus é amor. E quando o homem então pecou, o homem virou as costas para o amor de Deus, o homem desprezou ao Senhor, o homem não quis mais saber de Deus na sua vida. Não foi um simples pecado, mas foi uma rejeição a Deus. O homem rejeitou o seu Criador. Por isso então, o salário do pecado é a morte. Por isso então, Deus determinou que contra o pecado havia uma pena de morte, de separação. O homem rejeitou o seu Criador. E agora não há nada que o homem consiga fazer que recupere esse amor de Deus. Não há nada que o homem possa fazer, não há nenhum preço que o homem pague
que restitua novamente o homem na presença de Deus. Porque tudo que um homem vai fazer, qualquer obra, qualquer atitude, é marcada pelo pecado, está contaminada pelo pecado. Só existe uma forma de haver a reconciliação entre Deus e o homem. É Deus concedendo o perdão. Só existe uma forma daquela mulher reaver o amor do seu filho, é ela concedendo o perdão para aquele motorista. Não há nada que aquele motorista faça que vai amenizar a situação da mãe, a menos que a mãe lhe conceda o perdão. Não há nenhum preço, nenhum tempo de cadeia, nenhuma punição que seja capaz de restaurar, a não ser aquela mãe perdoar aquele homem que tirou a vida do seu filho. Da mesma forma, do mesmo cenário está Deus. Só existe uma forma do homem se salvar. Só existe uma forma do homem reaver a vida para com Deus. Só existe uma forma do homem estar novamente junto com o Senhor. É Deus lhe concedendo o perdão. E Paulo fala então que pela graça, pelo grande amor com que Deus nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Através do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Deus nos concede o perdão. O homem que estava morto, o homem que estava separado, o homem que não havia vida, o homem que havia perdido o seu propósito, em Cristo Jesus, ele tem vida. Através de Cristo Jesus é possível um homem então receber de Deus o perdão. Através de Cristo Jesus então é possível um homem voltar a viver novamente. É possível um homem então ser reestabelecido no seu princípio original. Através do Senhor Jesus Cristo é possível um homem então voltar a ter novamente a inocência. É claro que uma vez um homem tendo recebido, um homem ter vivido, um homem ter experimentado a inocência, Deus não apaga isso da mente do homem. Deus não tira essa inocência da vida do homem. Mas através de Cristo Jesus é possível novamente experimentar, a escolher a inocência, mesmo tendo uma natureza completamente inocente, mesmo tendo uma natureza completamente carnal, pecadora. É possível, através de Cristo, uma nova vida. É possível, através do Senhor Jesus Cristo, experimentar novamente a viver de uma forma inocente. E como que isso é possível, então? E Paulo está falando, através do amor de Deus. Um amor que nos motiva, um amor que nos constrange, um amor que nos leva a estar na presença de Deus. O homem por si só não tem vontade de estar na presença de Deus, um homem por si só não tem prazer em adorar a Deus, um homem por si só não tem como querer, desejar ter Deus na sua vida. Mas quando um homem pecador entende a grandeza do amor de Cristo, entende o preço que foi pago, através desse amor, vivendo esse amor, entendendo a grandeza, a intensidade desse amor, ele então tem condições de adorar, ele então tem condições de servir a Deus, ele então tem vontade, tem desejo de chegar diante do Senhor com o coração quebrantado. Ele tem desejo de adorar ao Senhor, motivado pelo amor com que ele foi envolvido através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Paulo está querendo dizer, é impossível um homem ser salvo por obras. Não é por obras, nenhum homem é salvo por obras. Mas uma vez que o homem entende a grandeza do amor do Senhor Jesus Cristo, uma vez que o homem entende a grandeza da salvação do Senhor Jesus Cristo, ele não tem outra
atitude, a não ser chegar diante do seu Senhor, a não ser chegar diante do seu Deus, prostrar-se diante dele e, agradecido pelo amor com que ele foi salvo, render ao Senhor a gratidão, o louvor, a adoração que ele merece. Motivado por esse amor, o homem agora tem o desejo de servir ao seu Senhor. Não que naturalmente ele nasça com isso, mas a graça, o amor do Senhor Jesus Cristo o constrangeu a chegar neste momento, a chegar nessa situação. Não só o que o apóstolo está querendo dizer, não somos salvos por obras, mas o Paulo está querendo dizer, eu não entendo, eu não consigo enxergar uma pessoa que entende a grandeza do amor do Senhor Jesus Cristo, que entende a grandeza da salvação, não viver uma vida dedicada ao Senhor. Não tem como uma pessoa experimentar o amor de Deus e não ter vontade de servir ao Senhor. É impossível um homem ser salvo pela graça, ser salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ser salvo por uma obra tão grande, ser envolvido por um amor tão grande e não viver uma vida de trabalho, de serviço, de ministério, de entrega ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, porque somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O Cristo nos traz a vida em todos os sentidos e aspectos. O homem que chega em Deus através do Senhor Jesus Cristo tem o prazer, tem a condição de viver novamente os propósitos e planos pelos quais Deus nos criou. E Paulo está querendo dizer, a salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, é grande demais. O amor que Deus derramou por nós é grande demais. E é impossível um homem que se chega diante de Deus, motivado, constrangido pelo amor do Senhor Jesus Cristo, é impossível ele não chegar com o coração grato. É impossível ele não chegar com o coração quebrantado. É impossível ele não ter o desejo de servir. É impossível ele não ter o desejo de adorar. É impossível ele não ter o desejo de viver uma vida santa. É impossível ele não ter o desejo de querer viver uma vida que atenda às expectativas nas quais Deus nos criou. É impossível ele não querer agora viver uma vida baseada nos princípios e orientações da palavra de Deus. Somos salvos pela graça, somos constrangidos pelo amor de Cristo a viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar com esses pensamentos. Amém.